Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super podcast. Hoje nós estamos aqui com o Arthur e a Mari. E comigo, Nicolas, sou especialista do agro, assim como a Nara. Prazer a todos aí por estar participando do podcast. Antes da gente entrar nas perguntas, eu acho que seria bem bacana se vocês pudessem se apresentar para o pessoal. Tá? Então, Arthur, se você puder começar por gentileza. Claro. Bom, eu sou o piloto da Super, cuido da parte ali do agro, dos cursos e treinamentos. De formação, tenho engenharia, sou piloto também com PP e CMA. Então aí é tudo para embasar no nosso conhecimento aí que vem agregando. Legal. Mari, você pode se apresentar, por favor? Bom, eu sou a Mariara Freitas, sou produtora rural, trabalho na área de pecuária de corte e agricultura. Muito legal, muito bom conhecer um pouquinho sobre quem a gente vai apresentar. E Mari, agora vamos com você. A gente quer conhecer um pouquinho da sua trajetória, como que você iniciou nesse mundo agrícola, como que foi esse processo para você? Então, eu sou a quarta geração já, da minha família. Uau. De produtores rurais. Eu tenho o meu bisavô, trabalhava na área de pecuária de leite, assim como meu avô ainda atua. Já o meu pai começou na pecuária de leite e posteriormente virou para o corte, né? E aí eu comecei a trabalhar com ele e agora a gente entrou também na parte de agricultura. E para mim foi assim, totalmente natural, né? Já fazem acho que 6, 7 anos que eu estou exclusivamente nessa área e foi um processo completamente natural. Eu estou literalmente em casa, né? Ai, que legal. Mari, é uma coisa que me chamou bastante atenção, né? A gente teve uma oportunidade de trabalhar em conjunto lá nos Girassóis, né? Depois a gente vai entrar um pouco melhor nesse mérito. Sim. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei muito bacana, é a sua proatividade, né? O interesse realmente que você tem, né? A gente sabe que a presença da mulher nesse segmento é algo que é muito importante, né? E ver você com essa proatividade, com essa eficiência, né, naquilo que você faz, eu achei muito bacana. Eu queria que você, caso você possa, né, aprofundar um pouquinho nas suas atividades, se você puder falar um pouquinho disso pra gente, por favor. Primeiramente, quero agradecer. Muito obrigada. E assim, a parceria com a Super foi muito importante pra gente. Eu sou uma pessoa, eu sempre falo, a mulher ela tem que, é um ambiente masculino, historicamente masculino. Então a gente precisa mesmo correr um pouco atrás de conhecimento, porque às vezes a gente não tem a força para fazer, porque é um trabalho que exige um pouco de força, às vezes e tal. Então a gente tem o conhecimento, porque às vezes eu não posso ter a capacidade física de fazer aquilo, mas eu tenho a capacidade técnica de saber pedir e de averiguar se aquilo está sendo bem feito. E assim, eu corro muito atrás, eu estudo bastante, eu estou agora cursando, né, uma pós em produção de ruminantes. Então, assim, na Exalc, que é a maior referência que a gente tem aqui no Brasil, né, nesse setor de agricultura. Então, para mim é muito importante, como mulher, saber aquilo que eu estou fazendo e ser respeitada pela minha atividade, ser uma referência naquela atividade. Agora a gente também está com um programa na Rede TV, né, no canal aberto, e o meu quadro é justamente sobre isso, para apresentar as mulheres do agro, que são as mulheres que vão e que fazem e que são referências também nas suas determinadas atividades. Poxa, que legal, Mari. Muito Obrigada. bom, Mari. E o que você considerou, assim, inicialmente um desafio para você? Sabe, algo que você falou, olha, esse processo foi desafiador, entrar nesse ramo para fazer tal coisa foi desafiador para mim. Eu acho que o maior desafio é você conquistar o respeito daquelas pessoas que estão prestando serviço para você. Porque, assim, o meu pai me conhece, então o meu pai sabe que eu sou capaz. Mas as pessoas que estavam trabalhando comigo, foi um pouco mais, assim... Conquistar essa confiança, né? Porque não só pelo fator de ser mulher, mas por ser mais jovem. Então, assim, aquela coisa... Pegou o bonde andando e chegou querendo mandar. Mandar em todo mundo. Exatamente. Eu faço aquilo ali há 20 anos, vem aquela menina e quer que eu vi crescer. E quer mandar em mim agora. Então, assim, foi um processo lento, foi um pouco doloroso, assim, pro emocional da gente, porque vai testando. Todo dia é um teste. Então, a minha forma de conquistar a confiança foi mesmo através do conhecimento e graças a Deus, de ter pessoas ao meu lado que me apoiaram, me acompanharam, assim, meu pai, alguns amigos, que iam me mostrando na prática como é que era. Então, hoje eu sei que eu sou uma pessoa capaz de fazer qualquer serviço. Então, eu falo para eles, olha,
é mais fácil eu achar alguém para o seu lugar do que você para o meu. E se eu estou pedindo para você, não é porque eu não sei fazer. Eu sei, só que se eu precisar fazer, eu não preciso de você. Então, assim, a gente tem que se impor um pouco a mais. Então, às vezes a gente é taxada, né, de brava, de grossa. Mas é porque se você não se impor, aí é um deita e rola em cima de você. Então, a gente precisa mesmo, às vezes, ser um pouco mais dura, um pouco mais rude, mas pelo outro lado, a gente vai mostrando, né? Eu sei fazer e eu quero fazer junto. Vamos fazer juntos ou eu vou precisar fazer e arrumar uma outra pessoa que me respeite, que tenha uma tolerância um pouco a mais, com uma pessoa mais jovem, uma mulher e etc. Essa postura ela vem por conta desse fator, né, de que você foi, né, se ferindo com o tempo por essa necessidade, aí teve essa demanda, né, para quebrar esse paradigma e você conseguir se posicionar. Legal, Mari. A gente, né, pôde fazer essa parceria, né, lá no Campo dos Girassóis, foi algo que chamou muita atenção, né, repercutiu bastante, né, e eu queria relembrar, né, a gente gostaria de relembrar com você, né, esse processo, né, passar um vídeo aqui, a gente vai estar passando para poder demonstrar, para o pessoal também conhecer um pouquinho melhor como foi. Primeiramente, fizemos um levantamento com uma aeronave menor para ver o tamanho da área plantada, como que estava a saúde da planta e detectamos a necessidade de entrar com um drone de pulverização. Nesse campo, utilizamos o T10, o T20 e o T30 para combater as pragas com agentes biológicos. Após a aplicação, o resultado foi 100% satisfatório, combatendo as pragas e dando uma melhor colheita para os fazendeiros. Mari, a gente queria entender um pouquinho melhor de onde surgiu, né, essa ideia de plantar os girassóis no meio ali da cidade, né? Então, na verdade, a gente já tinha girassóis plantados em casa e a gente estava construindo curral lá na parte de baixo, atrás do condomínio, e tinha uma menina que ficava todo dia na sacada vendo a gente trabalhar. E aí meu pai perguntou para ela, falou, você gosta de girassol? E ela falou, nossa, eu gosto muito. Ele falou, então eu vou plantar um jardim aqui embaixo para você. E aí a gente foi amadurecendo a ideia e tal. Ele falou, por que não plantar para a cidade toda? E aí a gente pegou e plantou em toda a beira ali, né, da Avenida Cassiano Ricardo, para todo mundo poder prestigiar também. Legal, Ai, ficou bem que bonito, lindo. né? Ficou muito bonito. Acabou virando o ponto, né, Foi. da cidade. Olha isso. Novo cartão postal de São José dos Campos. Então, Só Gente, por causa da ideia. Que demais. Eu ia me sentir honrada se você sair. Não, o pior é que ela mesma não conseguiu ir lá para tirar foto, tudo. Ela foi só por fora. Eu sempre mandava mensagem para ela, vem, ela, agora eu não tô em casa. A gente desencontrou muito, mas na próxima ela tem o espacinho dela garantido lá. legal. Agora, então, vamos falar com o Arthur, o nosso engenheiro, técnico, piloto. Arthur, como que foi essa experiência na pulverização lá em parceria com a Mari e qual método de pulverização você utilizou? Tá, primeiro eu vou contar um pouco como que foi esse encontro, né? Então, o Vitor pediu, né? Arthur, consegue para mim o contato desse pessoal que está lá naquele campo, né? Porque eles plantaram girassol. Então, ele me deu essa incumbência de descobrir quem era o dono, né? Quem estava fazendo aquele movimento de plantação. E foi quando eu conheci a Mari e o pai dela. Indo lá mesmo, entrando no terreno, eles estavam na época mexendo, tirando as vaquinhas, que era como era conhecido os terrenos, foi bem no dia. Foi mesmo. A gente se conheceu no dia que eles estavam tirando as vaquinhas. O caminhão deles, né, atolou lá na hora de tirar as vacas. E o Arthur tirou foto aérea. Obrigada, Arthur. A foto aérea da minha desgraça. Quem disse que é só flores, né? Exatamente. Eu mandei o drone lá e, olha, tem um caminhão que não era pra estar lá. Bom, foi assim que a gente começou a parceria, aí a gente chamou eles para conversar. E um belo dia ela me liga, né, chama a gente aqui. Tô com um problema, preciso ver aqui o que se pode fazer para nos ajudar. Então foi quando eu entrei com um drone para mapeamento. Então eu passei o drone fazendo o levantamento total da área plantada, as culturas que tinham, então tinha metade ali, uma parte com milho, uma parte com girassol. A gente
tirou os índices necessários para ver e localizamos um foco com praga. No caso, lagartas estavam comendo milho, se via, né, visualmente, né, por isso que ela até chamou a gente, e com o drone a gente conseguiu detectar focos que estavam ali com a necessidade de entrar com uma ação. E demoramos aí 1 semana, 2 semanas para começar mesmo a pulverização e vimos que já estava a infestação multiplicada. Então tivemos que fazer uma aplicação geral em toda a cultura ali do milho e entramos então com um drone de pulverização, o T20 e o T10. Na época, com 20 litros, então a perna mais distante, que ela tinha ali 1 km de extensão, eu mandava o T20 e na parte menor ali a gente segregou pequenas áreas com o T10. Então ali a gente organizou para estar em poucas noites fazendo essa pulverização e principalmente os dias assim, de trabalho foi no final da tarde, quando a lagarta sai para comer. Então, quando veio o drone com o produto, foi muito mais assertivo. Não precisou gastar tanto produto como se normalmente faz, porque como a lagarta fica dormindo, né, fica ali dentro do milho, é mais difícil com um trator ou com um autopropelido, avião. Se gasta mais produto porque tem que chegar nela o produto, né? Ou quando ela sair para comer, o produto tem que estar ali ainda. Então acontece de o produto evaporar. Então quando você faz de noite, você já tem a lagarta para fora do milho e o drone passa pulverizando e ali a ação deu, acho que 100%. Foi. E é interessante porque, assim, ele foi, né, conversar com a gente e tal, e quando eu liguei, eu apresentei uma bucha, né? Porque não foi só a aplicação, era uma aplicação, porque a gente não podia mais entrar com o trator, porque até uma certa altura da lavoura, você ainda consegue essa mecanização, né, através do trator. E aí eu falei, agora é só aéreo, porque a altura que estava não tinha condições de entrar, o trator já não entrava mais. E aí liguei para ele e falei, olha, Arthur, a situação é a seguinte... Só que tem um porém, a aplicação tem que ser à noite, justamente por causa dessa situação da lagarta sair, né? Que é a lagarta do cartucho, então ela sai e ali teria que ser, e ele foi, e foram 4 dias, né, de trabalho, assim, 5 dias de trabalho, assim, e foi numa época de chuva e vento, então foi bem complicado, não foi fácil, né? A gente ficava lá até 9, 10, 11 horas da noite e o Arthur lá firme, pulverizando, então... A parceria com a Super, se não fosse a Super, a minha lavoura, coitada. Foi mesmo, e foi muito bem legal crítico. você falar sobre a condição climática, porque aqui na Super a gente tem muito cliente que fica inseguro dessas variações. Ah, tá chovendo, tá ventando muito, tem como? Nada como um piloto com expertise, com experiência, né, Arthur? Você pode falar melhor sobre isso, né? Sobre essa habilidade. Tem várias variáveis que a gente tem que levar em consideração, né? Tem a deriva da cauda, então algumas vezes colocar ali um adjuvante, algo que ajude a tirar essa deriva. No milho ali no caso, com o T20 eu estava um pouco alto, eu tive, quando tinha vento muito forte, abaixar a altura ou esperar a rajada passar. Então tem vários pormenores que você tem que estar observando na hora ali que você está pulverizando. Então, para ser assertivo, tem ali alguns parâmetros a se levar em consideração. Eu acho válido ressaltar também essa questão da janela de aplicação, né? Porque se não fosse aplicação aérea por drone, talvez você corresse o risco de perder, né, toda a produção que você teve. Sim. Então, o drone foi a alternativa cabível, né? Até porque o avião não pode ser aplicado em área urbana, teria que ser o drone pela necessidade aérea, e ele veio num tempo ainda hábil para conseguir fazer a aplicação e dar o retorno que você esperava. Então, acho que é muito produtivo a gente reforçar isso, né, para o pessoal, para quebrar esse paradigma, porque o drone ele tem, né, essa função de fazer uma aplicação de precisão e conseguir aí salvar, né, literalmente, né, quando aparecem essas demandas. Sim, a agricultura de precisão, né, que a gente buscou sempre estar acompanhando. Então, depois da aplicação também eu voltei com o drone lá, fiz um levantamento da área para ver se realmente foi assertivo. Eu lembro agora que teve uma parte perto das árvores ali que até ficou a desejar um pouco. A aplicação que já estava no final da noite, tinha vento, então a gente, vamos embora. Aí a gente abortou ali uma missão e depois com o drone ali se vê que precisava ter dado uma atenção a mais. As lagartas ali sobreviveram.
né? Foi mesmo. Um outro ponto importante para a gente falar sobre esse caso mesmo, né, foi a importância de um engenheiro agrônomo, né, para fazer todo o acompanhamento, desde a análise de solo, que estava apresentando uma certa acidez lá, né? Foi. Então acho que todo esse processo acabou muito importante, né, mencionar. Mari, verdade. Comenta um pouco sobre como foi a preparação do terreno, porque tinha vaca, tinha muito cupim, se eu não me engano. Foi. E você teve um trabalho grande também para preparar esse terreno. Também. Exato. Sim. Posso falar dos parceiros nossos do Corretivo de Solo? Pode, claro. Ai, esse canal permite tudo, adorei. Liberdade de expressão aqui. Então lá é um terreno que historicamente ele não tinha nenhum manejo, né? Então tinha o gado lá, não era nosso. Depois a gente arrendou e a gente também colocou gado, mas assim, era uma terra que já estava cheia de cupim, que já é um sinal de acidez no solo. Então ela estava muito degradada, aquela pastagem já não estava mais respondendo. E aí uma forma da gente recuperar esse solo, aí a gente pensou em plantar a lavoura, né? E aí fizemos análise, que lógico deu acidez muito grande no solo, um teor também de alumínio, então a gente começou a corrigir. A gente conheceu a Veolia e aí através do produto deles, que é um corretivo de solo, a gente conseguiu corrigir a acidez e aí a gente tem a parceria também com o pessoal do trator, que é o pessoal da União, e eles fizeram pra gente essa parte de gradagem, de aração do solo, toda essa parte de mecanização, porque a gente teve mesmo que quebrar o solo, porque era um solo muito compactado, então o produto não ia entrar no solo daquela forma. E a gente fez esse processo para depois aí entrar com o plantio. E o plantio, para uma primeira safra, respondeu muito bem. Assim, como a gente já falou, o drone foi essencial. A Super, se não fossem por vocês, a lavoura já tinha ido. Porque quando a gente identificou, já estava com uns 20%, né? Sim, 20%. Já estava bem comprometido, assim. Até o processo da gente entrar... E uma coisa que a gente notou a facilidade, né? O trator, para você entrar com um trator, você precisa lá de um caminhão para levar o trator, você depende de agenda e tal. Agora o drone, você põe na caçamba da sua caminhonete, você põe no porta-mala do seu carro, que foi o que a gente fez. E assim, tá ali. Então o timing do drone é muito, além, né, da eficácia na aplicação, do custo-benefício. Tanto que a gente investiu assim... nos produtos e acabou que a gente usou metade e foi eficaz, assim, a gente conseguiu usar metade do que a gente usou os biológicos e tudo, mas mesmo assim a gente conseguiu reduzir a metade. Então a eficácia, o timing é tudo muito mais fácil com o drone, é um produto mais leve, se você tiver treinamento você mesmo consegue, claro, com a presença do seu agrônomo, mas você mesmo, se for certificado, consegue manejar, então você não precisa de um terceiro. Então acho que isso é muito legal de pontuar, porque pra gente foi essencial todo esse processo, né? Então, para você que está aí de casa, você pode ver que o engenheiro agrônomo é muito importante nesse processo, que ele fez todas as validações necessárias para a Mari ter o resultado obtido, né, Mari? É isso mesmo. Bom, agora que a gente já teve esse bate-papo bem gostoso, a gente já pode entender como que foi esse processo, a gente vai para a interação do público. Vamos lá, Nicolas, o que nós temos? Seguinte, o Lucas mandou a pergunta aqui pra gente, querendo saber se o drone vai substituir o trator em algum momento, 100%, como é que fica essa questão? Quer responder? Bom, na minha opinião, eu acho que não tem como substituir 100%, sabe? O trator já está junto com o fazendeiro há muito tempo e ele é o braço direito para várias coisas. Então o drone vem como um auxiliar, sabe? Vem como um acréscimo, uma somatória. Talvez ele vai dedicar o trator para fazer outras coisas que o drone não faz, né? Então é impossível o drone substituir 100% o trator. Eu acho que o drone vai acrescentar em alguns momentos de pulverização. O trator, algumas vezes, vai ser mais viável usar o trator na pulverização. Então, ele vem a somar. Talvez o trator seja para algo mais massivo, né? E o drone para aquilo que é mais preciso, mais pontual, ou como demandas que teve com a Mari lá do milho, né? Por ter a necessidade, mas ele seria justamente esse complemento extremamente necessário, né? Sim, exatamente. Eu acredito que tem a parte mesmo que o drone não consegue fazer, então a parte de preparo de solo, isso sempre vai ser do trator, né? Mas o drone entra agora na parte de plantio também, né? Com o dispenser de sólidos, que a gente pode colocar sementes ali, pode colocar adubo ali. Ureia, não deixa de ser uma forma de adubagem, né? De adubação.
Mas assim, a parte do drone é o que o Arthur falou, que você falou, é muito pontual ali, é bem específico e a gente vê que o valor que a gente ganha em tempo é muito grande. Então é o timing da gente pegar o drone, colocar no carro e falar, eu preciso aplicar agora. É indispensável, né? É indispensável. Veio para ser parceiro mesmo Tá do certo. trator e essenciais os dois. Ótimo. Muito bom, respondida a sua pergunta, Lucas. E agora a gente queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, foi muito importante, foi enriquecedor, a gente aprendeu muito com vocês também, assim como quem está assistindo aí de casa. E vocês não podem perder o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar como se tornar um profissional através de cursos de especialização. Então, se você quer saber um pouco mais, acompanhe a Super Importadora, viu? Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Nicolas estreando aqui com a gente no podcast. Obrigada. Obrigado, muito obrigado, gente. Obrigada pela oportunidade, foi muito bom, muito legal a gente poder compartilhar um pouco da nossa experiência, né, Arthur? Sim, muito obrigado. E para você que ficou interessado no próximo vídeo e continuar acompanhando a Super Importadora, acesse as nossas redes sociais. LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube, nós estamos como Super Importadora. E não esqueça, ative o sininho da notificação.